Aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e eu estou de volta. Vocês devem estar morrendo de saudade de mim, fala a verdade. E eu não vou aparecer porque eu estou toda descabelada, toda esgulepa, um calor danado. Então, eu falei, eu não vou aparecer. Eu sei que eu tô voltando agora, eu deveria aparecer, mas eu prometo que amanhã eu tento dar um talento na juba aqui, aparecer mais bonitinha, pra vocês não me verem parecendo que eu estava brigando com um gato. Então, meu povo, como vocês sabem, eu tirei ali um pequeno período de férias, dar uma descansada das telas. Na verdade, eu já voltei faz uns dias, mas aí eu voltei com uma preguiça de fazer vídeo, ainda num ritmo mais lento, que eu fiquei curtindo a família nos últimos dias de dezembro, dar uma relaxadinha um pouco, porque afinal desgasta bastante o psicológico o tempo todo, né? Então, o tempo todo estive por aqui dando suporte para os alunos, aquela coisa toda, mas me dei o direito de ficar um pouquinho mais afastada dos vídeos, mas tem muita gente me perguntando que eu sumi, cadê os meus vídeos? E então eu resolvi voltar hoje, mostrar para vocês. Talvez eu comece a fazer um formato diferente, eu não vou ficar falando todas as entradas que eu fiz, é muito mimimi na minha orelha, eu prefiro ter a minha sanidade em dia do que ficar discutindo com hater, que eu sei que tem o tempo todo. Então eu vou fazer mais uma análise da movimentação do dia do que propriamente ficar falando o que eu fiz e o que eu não fiz. E aí depois a gente vai adequando isso, vendo como que vocês conseguem ter essa percepção. A gente vem aí de um período onde os últimos dias de dezembro, normalmente com a liquidez bem reduzida, é um período mais chato, dá algumas boas oportunidades, mas tende a ficar muito consolidado. Então, para quem fica fazendo muitas operações, você acaba sofrendo bastante. É mais interessante fazer entradas mais pontuais. Eu parei, eu acho que de operar dia 21 ou dia 22 de dezembro e voltei só agora, dia 4 ou 5 de janeiro. Então, eu fiquei um pouco mais de 15 dias sem fazer nenhum tipo de operação, totalmente off, totalmente de fora aqui do mercado financeiro, e mesmo assim voltei com a mão menor, voltei mais calminha, fazendo menos operações, até nas ações que eu faço muitos trades todos os dias, voltei mais devagar também, né, para pegar o ritmo, a confiança, aquela coisa toda. Aí falando de hoje, né, não vou falar de dias passados, tivemos dias bons, dias ruins, dias que pessoas sofreram, alunos que sofreram, outros se deram muito bem, mas enfim. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então é natural que a gente tenha uma liquidez mais reduzida, é um dia que tende a ser mais amarrado, então aqueles trades mais curtos, stops mais curtos, eles sempre tendem a dar mais trabalho. Ainda assim, foi um dia que ok, deu boas operações, eu deveria ter pego todo o movimento de alta, eu não peguei porque eu saí antes, porque estava muito amarrado já, e eu falei, não, já tá bom, né, o ganho de hoje já tá ok. E eu saí, mas se tivesse ficado até agora, ele foi indo ali, conta-gota, foi indo. Então, hoje o mercado abriu, trabalhando abaixo das médias. Nós tivemos aí uma sequência de dias em queda, né? Fazendo uma pequena correção. Nós tivemos uma alta muito grande em dezembro, era natural ter essa correção. Então, eu tô aqui na tela com 8R e 11R exatamente, porque eu sei que eu tenho muita gente que tá operando só o 8, outros operando só o 11, então para eu já meio que conseguir falar simultaneamente. O mercado abriu, já fazendo um movimento de queda, trabalhando abaixo das médias. Eu, particularmente, como vocês sabem, eu não faço pullback nos ranks curtos, não gosto, então eu acabo ficando de fora. Teria algum tipo de entrada? Para mim, não. Por quê? Porque eu não tive nenhuma falha, por exemplo, aqui, nenhum pullback, já que pullback eu não faço nos curtos. No 8 eu não faço falha, eu não faço pullback. Tem quem goste, que faça, eu não faço, porque pra mim ele é meio que uma loteria ficar fazendo pullback no 8R, porque é o que eu falo, o índice é muito volátil, então você tem muito ruído, então é difícil, é muitas operações, para algumas você ganha, outras você perde, eu não gosto, eu prefiro de menos operações mais assertivas. Então, se a gente olha aqui no 8R, o 8R, se a gente for falar, ele deu pullback aqui, então dava para ter entrado, dava, eu não gosto, quem entrou fez a boa, eu preferi ficar de fora. Já no 11 aqui, não considero isso um pullback, ele não chegou nem na média de 21, então para mim não teve uma entrada segura. Tem pessoas que entram no meio do caminho, eu não gosto, então é de perfil de cada um. Então para mim
Na queda, não tinha uma entrada segura, claro. Era uma boa fazer uma venda aqui, já que o macro estava vendedor e você tinha um pivô? Sim. Se está dentro do seu gerenciamento, correr o risco desse stop, ok. Mas foi assim, 9,2, 9,2, 9,5, quer dizer, foi muito no início do pregão. Então, eu nesse momento eu não estou nem operando, né? Normalmente vocês sabem que eu espero um pouco mais. Mas para quem fez esse tipo de entrada, um retorno, né, no pivô é uma possibilidade. Não é o tipo de operação que eu costumo fazer, mas é uma possibilidade. O que eu fiz hoje? Qual foi a minha primeira entrada? Foi nesse cruzamento de alta. Poxa, Gi, mas o macro estava vendedor. Sim. Quando eu estou contra a tendência, é o que eu falo para vocês. Quer ser mais assertivo? Opere somente a favor da tendência macro. Esse é o segredo do sucesso, sem dúvida. Só que não necessariamente você vai conseguir entrar em todas, você vai participar de tudo. Ou você vai fazer sempre trades bons, porque a favor da tendência também dá stop, porque tem correção. E eu não sou uma trader extremamente conservadora. Eu sou conservadora no meu gerenciamento de risco. Nas minhas operações, não. No meu gerenciamento de risco, eu sou extremamente conservadora, inclusive conservadora demais. Mas nas minhas operações, não. Então, eu achei interessante, por quê? Porque quando eu olho no 20R, por exemplo, esse fundo ele tocou a banda de Bollinger. Então, é natural ter ali um retorno para pelo menos fazer um pullback. Poderia acontecer um retorno na média de 21. Isso já pagaria 300, 350 pontos. Então, é um risco que de repente dá para correr. Mas como eu não quis fazer minha entrada em oscilador, eu esperei uma confirmação de um cruzamento. Eu fiz a minha entrada no 8R. Por que eu entrei no 8R? Porque aquilo que eu falei, havia tocado na banda de Bollinger, era uma boa entrada a fazer naquele momento. É lógico que tem um risco, porque não dá para ter certeza que não é só uma pequena correção para continuar caindo, mas quando a gente tem gerenciamento, tá tudo tranquilo. Então, cruzou no 8, eu fiz a minha entrada, porém, eu fiz a minha entrada sabendo que eu faria um trade curto. Por que eu faria um trade curto? Primeiro, eu já faz algum tempo, não sei se alguns meses já ou não, mas eu coloquei a média de 21, essa verdinha aqui, eu plotei a média de 21 do 25R aqui, porque é menos uma tela para eu ficar olhando, eu não tenho que ficar olhando pro 25R todo o tempo para saber aonde que ele tá, claro. Eu só quero saber quando ele está perto da 21, quando o preço está perto da média de 21. Então, por isso que eu plotei ela aqui. Então, a partir do momento que eu estou fazendo uma entrada em que eu tenho a média de 21 aqui, do 25R, e o pivô muito próximos, eu entendo que a chance é de dar uma travada aqui. Meu primeiro trade, eu não quero correr risco de ser topado. Então, eu já entrei nessa operação com a cabeça de... eu vou fazer a parcial com 200 pontos ou próximo dessa média. E se bater e voltar, eu zero a operação. E foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei, o preço subiu, pegou a minha parcial, começou a voltar. Eu falei, opa, começou a voltar, zerei. Primeiro trade, eu quero ter ali a gordurinha para tocar o dia de uma forma mais tranquila e foi o que eu fiz. Inclusive, teve uma aluna que ela me chamou e falou assim, Gi, eu acabei de entrar no cruzamento no 11R. Você acha que é uma boa? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, você tem um grande risco dessa média de 21 e tá muito próximo do pivô. Mas até o pivô, ok, dava ali uns 200 pontos, dava pra fazer uma parcial, fazer um trade mais curto, que foi mais ou menos o que eu fiz no 8. Só que entrando pelo 11, você tava muito perto. E eu falei pra ela, falei, ó, tá muito perto a chance de dar uma segurada nessa média. Eu falei, agora a questão é a seguinte, ele vai romper essa média e vai continuar subindo, ou ele vai bater e voltar pra fazer um pullback e continuar o movimento de queda. Claro, óbvio, né? Ou faz uma coisa ou faz outra. Gênia. Não, mas o que eu quero dizer com isso? Nesse momento, eu particularmente, eu prefiro ficar fora, exatamente por isso. Porque eu tenho risco dele bater e voltar, mas ele tem o risco de explodir. É 50 de chance para cada coisa. Eu quero correr o risco de voltar? Não, então eu prefiro não entrar nesse cruzamento. Porque é aquilo que eu falei, eu tenho um risco maior. Quer arriscar? Então espera esse cruzamento fazer um pullback. Ele sobe, ele volta na média de 21. Se ele voltar, você entra. Se entrar aqui...
Não andou muito, mas pelo menos não teria estopado, deu 250 pontos. Só que no caso dessa aluna, ela já tinha entrado e acabou voltando estopando ela. E eu não entrei, por quê? Porque eu já tinha entrado pelo 8, só que quando ela praticamente estava entrando na operação foi quando eu estava saindo. Fiz ali meus poucos pontinhos, mas já garanti a gordurinha do dia. Então, é sempre interessante olhar isso. Ah, claro, sempre vai ter alguma média, um ajuste, um pivô, alguma coisa no meio do caminho para atrapalhar. Isso acontece com frequência. Quando eu estou no movimento em que eu já estou observando que esses indicadores estão no caminho, é quando eu vou tentar fazer minha entrada pelo 8. Se estopar, paciência, faz parte, não vou acertar todas, mas eu tenho essa possibilidade de antecipar um pouquinho e sair com algum ganho, o contrário de quem entrou no 11R, acabou voltando, estopando e depois fez de novo esse movimento de alta, voltou mais uma vez, quer dizer, a gente tem ali um momento em que o mercado tá mais consolidado, brigando ali naquela região entre VWAP e pivô, ficou indo e voltando, indo e voltando. Então, essa foi a minha primeira operação do dia. Aí, na sequência, ele faz esse movimento de queda, que eu particularmente nesse momento, eu achei que ele fosse fazer um movimento de queda forte que ia embora. Então, eu fiz a minha entrada nessa operação, porém, saí praticamente só com a parcial. Por quê? Porque essa daqui eu entrei, o contrário dessa, que eu entrei sabendo que eu ia fazer um trade curto, nessa daqui eu entrei, opa, essa daí vai ser um trade bom. Por quê? Porque ele bateu, ó, deixa eu até colocar no 25R aqui, ó. Ele fez esse movimento, que pra mim é o movimento mais lindo que tem. Ele veio até aqui o 25R e caiu. Eu falei, opa, agora ele vai embora, ele continua fazendo o movimento de queda. Mas ele não fez esse movimento. Então, ele caiu aqui, pegou a minha parcial e voltou e me tirou na parcial, me tirou na entrada, quer dizer, só livrei a parcial. Então, não saí no 0 a 0, mas só saí com a parcialzinha ali, tendo a possibilidade de fazer um pouco mais de ganho. Então, essa daqui... eu saí com bem pouco por conta disso, porque nesse momento eu não quis fazer um trade curto como eu fiz no primeiro, porque no meu entendimento poderia fazer, continuar fazendo esse movimento de queda. Afinal, o macro estava em queda, estava vendedor, era uma ótima oportunidade, mas não deu certo, não foi. Então, aí a partir disso, aí eu não fiz mais nada, fiquei fora, não quis entrar nesse cruzamento de alta do 8, por exemplo. Vamos colocar no 11 aqui de novo. Opa. Então, aqui seria onde teria sido estopado. Para quem entrou em pullback no 11, pagou. Quem tentou entrar na venda no 11, estopou, né? Aqui no 8 eu ainda consegui uns caraminguar, mas praticamente saí no 0 a 0. Não saí no 0 a 0 não, saí só com a proteção. Para quem entrou pelo 11, teria sido estopado, né? Porque andou muito pouco. E depois ele fez o movimento de alta. Só que o problema é que eu acho que esse cruzamento de alta dele aqui, ele estopou para depois ir, ó. Essa aqui é a praga, né? Por isso que tem coisa que é muito complicada. Por mais que funcione o operacional, vai ter esse tipo de situação. E como a gente trabalha com stop curto, ele vai fazer isso várias vezes. Por isso que é sempre legal analisar o contexto. Se conseguir fazer a entrada por um renco menor, é legal. E acompanhar o trade por um renco maior. Aqui, eu não fiz a minha entrada, nem no 8 nem no 11. Eu esperei o meu amado 20 fazer o cruzamento. E eu fiz a minha entrada pelo 20R. Poderia ter feito muitos pontos, mas ele ficou tão lento, tão enroscado, que eu desisti e saí da operação nessa reversãozinha aqui. Depois ele subiu mais, mas foi muito tempo. Então, eu fiz a minha entrada pelo 20R. Peguei esse movimento de alta, mas eu saí nessa reversão aqui. Então, eu fiz um belo num trade, mas, vamos dizer assim, eu peguei metade do movimento de alta. Poderia ter pego muito mais, só que ele demorou muito para fazer esse movimento. Então, eu falei, não, hoje, um dia com a liquidez reduzida, eu preferi sair, porque eu já estava ganhando no dia, né? As minhas entradas tinham sido relativamente boas, então... eu acabei preferindo sair e não fiquei nessa operação e pra mim tava ótimo, tá tudo certo. Mas pra quem tocou o trade, foi um trade lindo, andou que deu gosto. No dólar, eu fiz uma operação só, muito boa também, que foi pelo 4R na venda. Eu não peguei esse movimento de alta, foi bem no início do dia, eu perdi essa alta e aí aqui eu não entrei mais.
E eu entrei nessa queda e eu consegui arrastar. Eu consegui trazer essa operação até o pivô, sair aqui no pivô. Quando ele bateu no pivô e deu essa voltadinha, eu saí. Eu peguei então todo esse movimento aqui, ó. Não foi muita coisa também. Eu acho que ele me zerou com 8 pontos. Eu tava com 8 pontos nessa operação. Mas eu consegui fazer esse movimento. O movimento de alta foi lindo, pagou super bem. Para quem pegou o trade completo, foi muito bom, mas eu peguei só esse movimentinho. Mas para mim já tava ótimo, porque eu acho que eu fiquei... A semana passada eu fiz 1 ou 2 operações no dólar, só fiz bem pouco. Quase não operei. Eu até no grupo hoje, no grupo de alunos, eu postei uma operação que eu fiz na rente, que foi uma operação muito boa, que ela andou muito bem hoje. Então foi uma operação bem tranquila de fazer. Deixa eu colocar ela aqui. Mas eu ainda tô bem marcha lenta. Olha aí, subiu bem mais. Eu tô bem marcha lenta ainda nas ações. Não voltei com a corda toda ainda. Mas tô fazendo. Só que eu entrei no 8, eu não entrei no 5. Não peguei todo esse movimento de alta, não. Eu saí aqui, ó, nesse retorninho no pivô, eu saí. Eu peguei um belo movimento de alta aqui. Foi um belo de um trade. Mas eu ainda tô voltando, tomando meu ritmo. Eu ainda tô com aquela preguicinha de quem tava de férias, ficar gravando os vídeos. Muitas pessoas me perguntaram. Eu abri. Olha, eu tô tão corrido, assim. Tão. Não é corrida a expressão. Eu tô tão fora de forma, vamos dizer assim, que eu já abri a mentoria desse mês. Não divulguei em lugar nenhum. Tô quase fechando já. Vai ser dia 29 e dia 30 de janeiro. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição dessa nova turma. Né? O mesmo padrão, mesma coisa. Quem entrar vai fazer parte do grupo ali dos mentorados, das mentorias em turma, né? Só os que fazem individual, que eu mantenho tendo todo o suporte individualmente. Afinal, pagou para fazer individual, não faz sentido estar num grupo com um monte de gente, né? Mas aí todo mundo que tá fazendo a mentoria em turma tá entrando nesse grupo no Telegram, onde a gente fica conversando, fica tirando dúvida, fica esclarecendo, fica ali na resenha. Então é isso. Eu tô tomando ritmo de novo aos poucos. Eu vou tentar trazer conteúdos mais educacionais, falando das operações, dos indicadores, esclarecendo algumas dúvidas, não só falando das entradas, porque o povo reclama, né? Fala, gráfico parado é fácil, aquela coisa toda. E então, pra trazer mais informação para vocês, que eu sei que vocês gostam. Então é isso. Eu espero que vocês tenham sentido um pouquinho da minha falta. Eu confesso que eu tava precisando de uma folga, porque, olha, esses últimos meses foram extremamente corridos. As minhas aulas individuais, elas me tomam um tempo tão grande, porque, imagina, para cada aluno eu fico ali 90 minutos cada um por dia, o tempo todo falando, o tempo todo gráfico, o tempo todo olhando para gráfico, o tempo todo olhando para tela, sem contar o horário que eu tô operando, isso todos os dias, por meses. Gente, eu, assim, cheguei num ponto que eu tava extremamente desgastada, tanto que eu tô quase que ele descontinuando as mentorias individuais. Vou só fazer em turma. Para mim, fazer individual é melhor, porque o custo é mais alto, aquela coisa toda. Mas eu prefiro em turma porque me desgasta menos, porque a minha intenção é ter qualidade de vida, afinal, né? Então, para quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição. Aos poucos eu vou tomando o embalo, o ritmo de novo das minhas artes e vou falando para vocês, certo? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.